podemos ver. Muito além do que pensamos, Ele faz infinitamente. Se uma lágrima já não te deixa ver que não chegou ao fim, é preciso abrir o coração e ver que Jesus te ama. Muito mais do que pedimos e até do que podemos ver. Muito além do que pensamos, Ele faz infinitamente mais. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte e a Rádio Cultura, apresenta de segunda a sábado, das 17h50 às 19 horas, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Vamos aplaudir e glorificar o nome do Rei Jesus amado. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor, cântico novo, hoje cabe na congregação. Cantar ao Senhor. Cantai com alegria e temor, cantai com fé, cantai ao Senhor. Hoje cabe na congregação. Cantar ao Senhor. Cantai, cantai, cantai com fervor e com a mente cantai ao Senhor. Hoje cabe na congregação. Cantar ao Senhor. Cantai sozinho e na comunhão, cantai no corpo, dobra da unção. Hoje cabe na congregação. Cantar ao Senhor. Cantai jovens e crianças com a força do coração e no enfado da vida. Cantai todos anciãos, cantai ao Senhor Supremo, Deus de toda a criação, em espírito e verdade, eis a nossa adoração. Cantai ao Senhor, cântico novo, hoje cabe na congregação. Cantar ao Senhor, com alegria e temor. Cantai com alegria e temor, cantai com fé, cantai ao Senhor. Hoje cabe na congregação. Cantar ao Senhor. Cantai, cantai, cantai com fervor e com a mente cantai ao Senhor. Hoje cabe na congregação. Cantar ao Senhor. Cantai sozinho e na comunhão, cantai no corpo, dobra da unção. Hoje cabe na congregação. Cantar ao Senhor. Cantai jovens e crianças com a força do coração e no enfado da vida. Cantai todos anciãos, cantai ao Senhor Supremo, Deus de toda a criação, em espírito e verdade, eis a nossa adoração. Você pode glorificar o nome dele agora. Cantai jovens e crianças com a força do coração e no enfado da vida. Cantai todos anciãos, cantai ao Senhor Supremo, Deus de toda a criação, em espírito e verdade, eis a nossa adoração. Cantai ao Senhor um cântico novo, hoje
pode caber na congregação, cantar ao Senhor. Cantai com alegria e temor, canta com fé, vai ao Senhor. Pode caber na congregação, cantar ao Senhor. Cantai, cantai, cantai com fervor, e com a mente cantai ao Senhor. Pode caber na congregação, cantar ao Senhor. Cantai sozinho e na comunhão, canta corpo, dobra da unção. Pode cantar bem na congregação, cantar ao Senhor. Cantai ao Senhor, um cântico novo. Pode caber na congregação, cantar ao Senhor. Cantai com alegria e temor, cantai com alegria e temor. Cantai com fé, cantai ao Senhor. Pode caber na congregação, cantar ao Senhor. Cantai, cantai, cantai com fervor, e com a mente cantai ao Senhor. Pode caber na congregação, cantar ao Senhor. Cantai sozinho e na comunhão, cantai no corpo, dobra da unção. Pode caber na congregação. Oi. Certo tempo Israel ficou cativo, sofreu na mão de um faraó, que até o soberano teve dó. Lá dentro, eu em Teu Egito que ele vai lançar, bem longe do infinito, todo teu mal e dor, angústia e opressão, decreto de vitória, ele assinou, irmão, com as próprias mãos. Põe na mão de Deus, 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 põe na mão de Deus. Põe na mão de Deus, põe na mão de Deus, põe na mão de Deus. Põe na mão de Deus e deixa Deus agir, e Ele vai fazer cair, e você vai louvar, passeando no céu, o soberano Deus, que é justo e fiel. Põe na mão de Deus e deixa o teu Egito, que Ele vai lançar, bem longe do infinito, todo o teu mal e dor, angústia e opressão, decreto de vitória, Ele assinou, irmão, com as próprias mãos. Põe na mão de Deus, põe na mão de Deus, põe na mão de Deus. Deus, põe na mão de Deus, põe na mão de Deus, põe na mão de Deus.
6 e 3. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho
Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte e a Rádio Cultura, apresenta de segunda a sábado, das 17h50 às 19 horas, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Paz do Senhor, uma boa noite a todos. Nós estamos entrando no programa Falando de Jesus. Queremos convidar você a estar conosco para mais uma mensagem poderosa do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos te convidar esta noite a abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3 e no verso 4. Gênesis capítulo 3, no verso 4, diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Essa é uma palavra muito apropriada para os dias de hoje, aonde nós vemos o grande mover da serpente, do pecado, o grande mover da armadilha que o inimigo tem feito em relação às igrejas cristãs, às pessoas que buscam ao Senhor Jesus, e colocando legalidades, colocando situações dentro da palavra de Deus. Eu costumo chamar de uma dupla. A dupla se chama não dá nada não e nada a ver. Hoje nós vivemos um tempo onde o não dá nada não e o nada a ver tem colocado a perspectiva, a palavra real e verdadeira, único, o evangelho simples do Senhor, em dúvida daqueles que procuram com lealdade, com verdadeira adoração. Você percebe que muitas vezes, em alguns casos, igrejas permitem coisas, em outros casos, outras igrejas não permitem, e nós não estamos aqui falando de usos e costumes. Nós estamos aqui falando da palavra poderosa de Deus. Quando a Bíblia fala em Gênesis 3, no verso 4, então a serpente disse à mulher, teologicamente esta mulher pode ser a igreja. Pode ser Eva, mas pode ser também a igreja de Cristo, e hoje, nos dias atuais, nós temos esta realidade em algumas igrejas. Mas Deus não deixa essa palavra da serpente sem uma resposta.
No verso 14, Deus diz: disse o Senhor Deus à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da sua vida. Quando eu li acerca desta passagem, me lembrei que logo no capítulo anterior, no capítulo 2, no verso 7, a palavra de Deus diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó. Ora, querido, se a serpente vai comer pó e o homem foi feito do pó, nós estamos falando de uma serpente que se alimenta de almas humanas. Nós temos em Apocalipse capítulo 20, verso 2, a passagem da palavra de Deus que diz: a antiga serpente, o dragão, a antiga serpente que é Satanás. Se nós pegarmos agora numa retrospectiva do que eu estou dizendo, quem deu tanto pó para que a serpente, que era uma serpente, uma cobra no começo dos tempos, nos tempos atuais de Apocalipse, seja um dragão? Olha a diferença de tamanho, meu querido, minha querida irmã em Cristo. É muita diferença. Você vê uma serpente no começo dos tempos e você vê um dragão no final dos tempos. Eu quero te convidar a uma reflexão sobre isso. Ora, Lúcifer foi expulso do céu e com ele cerca de 1/3 de anjos. Ele então não conseguiu vencer Deus. Ele foi expulso, ele estava na presença do poder, ele estava na presença da graça, ele estava na presença da verdadeira luz. E quando você está na presença da luz, quando você está na presença do fogo, quando você está na presença do calor, do poder, do único que é onipotente, você se preenche do Espírito Santo, você se preenche com esse calor. É como se você estivesse próximo a uma fogueira, alguém chegasse de você, perto de você, te abraçasse e sentisse o calor que esta fogueira lhe deixou. Você estaria transmitindo este calor a uma outra pessoa. Ora, mas quanto mais longe você ficar da fogueira, quanto mais longe você estiver do calor, mais vai esfriando até o ponto que esse calor não existe mais. Bem, o único que é onipresente, onisciente, é Deus. É o único que é onipotente. Ele tem poder nele mesmo. É o único. E então, o inimigo, Satanás, ele já não está mais perto de Deus. Então começa a esfriar o poder. A luz já não há nele. Tanto que ele não é mais Lúcifer. Agora ele é Satanás. E então a luz se apaga dele. Esse poder ele já não tem mais. Ele já não está na presença de Deus. Depois ele tenta desafiar, através de provas, através de lutas, o próprio Senhor Jesus, tentando retirar de Jesus este poder. Então ele se aproxima, coloca provas, faz o deserto, depois a cruz, e ele novamente é derrotado pelo Senhor Jesus. Então Jesus desce, dá um chute no portão, toma dele a chave do inferno e ele já não tem lugar nem mais para morar. Bem, mais uma vez nós vemos que ele não tem poder nele mesmo. E agora não tem poder porque ele não consegue retirar esse poder de Jesus. Ele perdeu novamente. E então se ele perdeu para Deus, ele perdeu para Jesus, para o Pai, ele perdeu para o Filho. A quem ele vai buscar esse poder agora? Então agora eu quero te levar à reflexão que eu comecei no início dessa mensagem. Ora, é certo que não morrereis. O pecado é o caminho que leva ao inimigo tomar o nosso poder. E isso acontece principalmente com aqueles que estão perto da fogueira, que estão perto do poder de Deus. Muitos irmãos e irmãs cristãos estão sempre na presença de Deus, porém
muitas vezes chegam para mim: pastor Alex, o que acontece comigo? Porque eu não consigo entender, eu vou nos cultos, eu ajoelho, eu oro, mas as lutas vêm, é uma coisa interminável, eu não sei o que fazer. E eu sempre me atento a esse detalhe e gostaria que você atentasse. Você vai na igreja, você está perto da fogueira, você está recebendo do poder de Deus, você está na presença do Espírito Santo, mas do lado de fora da igreja, o inimigo anda ao redor. E ele está ao derredor para buscar tirar de você aquele calor que você recebeu dentro da igreja. Você pode chegar na presença de Deus, mas ele não pode. Só que veja, quando você se aproxima da luz, quando você se aproxima do poder de Deus através da presença do Espírito Santo, você se enche deste calor, e se você peca, você entrega ao inimigo este poder. E é isso que ele tem feito com muitas pessoas que já conhecem a verdade de Cristo, já conhecem a verdade da palavra de Deus. Porém, através dos pecados, e escute, não existe pecado pequeno, não existe pecado grande, existe pecado. Através do pecado, você entrega o que há de melhor de você, que é a presença de Deus na sua vida, a presença do Espírito Santo na sua vida. Você está entregando ao inimigo. Então eu quero te convidar a essa reflexão nesta noite, nesta mensagem, falando claramente de Jesus, falando absolutamente de Jesus. Nós precisamos entender que somos filhos de Deus. Precisamos entender que o inimigo quer retirar de nós este poder. A palavra de Deus, Deus diz claramente: eis que eu vos dou o poder de pisar em serpentes e escorpiões. Também fala sobre o sangue do Cordeiro na porta, que impede a entrada do inimigo. Meu querido, você foi lavado, você foi pago, teu coração, tua alma, teu espírito pertencem ao Senhor. Escute isso. E o inimigo não tem acesso a você, porque o sangue de Jesus está na porta da sua casa. Você tem um sangue do Cordeiro que foi colocado diante da sua porta, da porta da sua casa, para que você não tenha nenhuma possibilidade de o inimigo entrar. Mas há uma possibilidade, e essa possibilidade sempre será você convidar, através do pecado, o inimigo para entrar, abrindo a porta. E aí, o seu livre-arbítrio, aquilo que Deus te deu e não vai tirar de você, acaba fazendo com que o inimigo entre. Sabe, pastor, mas esse pecado é o quê? São as drogas, são a bebida, são a prostituição? Sim, são, mas também são coisas pequenas, também são a fofoca, também são a murmuração, também são falar mal da sua liderança, também é você se levantar contra o que Deus fala. Porque hoje nós vivemos uma época onde o Evangelho fala contigo e muitos só aceitam a mensagem quando a mensagem vem em acordo ao que eu quero, a expectativa da pessoa. Ah, querido, um pai e uma mãe muitas vezes precisam nos repreender, nos ensinar. É com muito amor, é com muito carinho, mas às vezes com um pouco de rigidez, sim, para nos colocar no caminho. E Deus aqui fala claramente: escute, a serpente não está brincando, ela vai se alimentar do pecado, ela vai se alimentar do pó. E eu quero agora falar com você sobre Lucas capítulo 5, que é a continuação dessa mensagem, e aonde eu me encontrei com Deus. E eu quero te convidar nesta noite para esse encontro também. Lucas capítulo 5, verso a partir do 12, fala da cura de um leproso. E diz assim: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra.
Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote, oferece-te para a tua purificação e o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. E aqui vem o meu testemunho, e eu tenho certeza absoluta, o testemunho de muitos de vocês que estão me ouvindo, e muitos de vocês ainda ouvirão muito falar sobre isso. Essa lepra pode ser o pecado, essa lepra pode ser exatamente tudo o que nós fizemos quando nós não estávamos na presença de Deus, quando nós não buscávamos a presença de Deus, o ensinamento de Deus, a palavra de Deus, a direção de Deus. Então nós chegamos ao sacerdote cheios, sujos, cheios de lepra do pecado. Sabe, queridos, nessa época o leproso ele era encaminhado a um leprosário, ele era encaminhado a um local que só iam os leprosos, não podiam ter acesso à sociedade. Quantos de nós vivemos em algum momento da nossa vida isso? Veja, esse leproso, ele recebia, era um costume, era a cultura da época, receber uma plaquinha, colocar no pescoço escrito leproso, doente, e um sininho onde ele andava, tocava aquele sininho, ele indo na direção do leprosário, as pessoas apontavam para ele, viam que tinha escrito leproso, doente, e então apontavam e diziam: doente, doente, leproso, leproso. Quantos de nós, muitas vezes somos apontados pelas pessoas que amamos? Desempregado, não quer nada da vida, bêbado, drogado, você não tem nada, você não tem jeito não, estão apontando o dedo para você. Quantas vezes? Mas esse leproso, ele seguiu o caminho ao leprosário. E eu quero te dizer uma coisa, ele ficou lá. E quando ele chegou lá, viu outras pessoas naquela situação, ele tomou uma decisão e disse: eu não vou ficar aqui. E então, quando ele tomou essa decisão, os leprosos mais antigos olharam para ele e disseram: você é louco? Quando você sair na rua, as pessoas vão te apedrejar até a morte. Ei! Ele disse: eu prefiro morrer tentando uma vida melhor. E quando ele abriu a porta do leprosário, ele olhou por um lado, tinha uma multidão, do outro lado não tinha ninguém. Queridos, eu e você que estamos ouvindo essa mensagem, se você sabe que um povo vai te jogar pedras, você vai para que lado? Onde está o povo, ou para o outro lado que não tem ninguém? Mas no meio do povo existia alguém que ia fazer a diferença na vida deste leproso. E é alguém que vai fazer a diferença na sua vida, que está ouvindo essa mensagem nesta noite. É alguém que está de braços abertos, mesmo em meio a tanta multidão. Ele se dirigiu a essa multidão. Ele enxergou lá a salvação, ele enxergou lá o objetivo, ele enxergou lá alguém, quem realmente poderia lhe fazer a diferença em sua vida. Não conseguiu ir por cima, muita gente, aglomerado, não tinha como chegar. Ele colocou, diz a palavra de Deus, o rosto no pó. Ele colocou o rosto no pó. Significa, se o pó é a essência do homem, significa que ele voltou à essência do que Deus queria dele desde o princípio. Ele voltou à essência da criação, ele disse: Senhor, eu quero começar tudo de novo, eu não quero mais essa vida para mim, eu não quero mais essa sujeira, eu não quero mais esse pecado, eu não quero viver compactuando com isso, eu quero minha família de volta. Ele disse: eu quero minha vida de volta, eu quero estar debaixo das bênçãos de Deus. Foi isso, quando ele colocou o rosto no pó, foi exatamente isso que ele disse. E então ele encostou, através da sua humildade, em Jesus. E ele disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E é tão maravilhoso, irmão e irmã,
é tão abençoador, é tão sem palavras o que eu vou te dizer agora. É que Jesus, na mesma hora, diz a palavra, no mesmo instante, naquele exato momento, disse: sim, eu quero, fica limpo. Ah, querido, querida, você que está me ouvindo, quantas vezes você tem buscado preencher o vazio que está na sua vida? Quantas vezes você tem buscado, através de relacionamentos com pessoas, preencher um vazio da sua vida? Tem buscado preencher o vazio com bebida, tem buscado preencher o vazio com drogas, tem buscado preencher o vazio da sua existência com tudo, todas as coisas, menos com Jesus. Esta mensagem é uma mensagem que te convida a preencher este vazio com a única forma de preencher este vazio, e é com Jesus Cristo. Este não é um programa que fala de placas. Este não é um programa que fala de congregações, irmão. Este é um programa que fala de você falando com Jesus. Este leproso, cheio dos pecados, colocou o seu rosto no pó e teve do Senhor Jesus a cura. Eu quero, fica limpo. A continuação da palavra diz que Jesus fala para ele: agora vá, não fale nada para ninguém, mas vá e apresente-se ao sacerdote. Ele estava dizendo: volte pelo caminho que você veio, as pessoas vão ver. Queridos, quando eu era do mundo, quando eu não era ainda cristão e me envolvia com bebidas, com drogas, eu lembro que eu ia para alguns aniversários, festas de família, e lembro claramente que as minhas tias, pessoas da minha família, quando eu chegava, chamavam meu primo do lado e diziam: não se mistura, esse não presta. Não se mistura com ele, não presta. Ei, ele não tem nada de bom. Era o leproso da família. Ninguém queria contato, queriam jogar pedras. Mas sabe, quando um dia eu coloquei o rosto no pó, eu coloquei a minha vida diante de Jesus, eu vi ele dizendo para mim: sim, eu quero, fica limpo. E naquele momento, uma história de volta, uma história de retorno, mas agora sem pecados, limpo, agora dependia só de mim, porque Jesus já tinha pago e pago na cruz. Ele já tinha purificado pelos meus pecados. Agora só dependia de mim tomar uma decisão de não pecar mais, de não errar mais, de buscar aprender a cada dia, transformar o meu caráter. Dependia de mim, mas agora eu já não estava mais sozinho. A partir daquele momento, Jesus estava comigo. Oh, aleluias! E escute, Ele quer estar contigo a partir desta noite. Ele quer estar contigo em todo o tempo. Ele quer estar contigo abraçando, cuidando. E eu me lembro aqui na palavra ele dizendo: volta lá no sacerdote. Só que agora ele já não tinha mais lepra, agora ele já não tinha mais plaquinha de doente, agora ele já não tinha mais sininho no pescoço. E o interessante é que se você for estudar na parte teológica essa palavra, você vai ver que este leproso voltava pelo mesmo caminho até o sacerdote. E as pessoas que antigamente apontavam e diziam: leproso, leproso, doente, doente, agora diziam: curado, 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 milagre. Oh, querido que está ouvindo esta mensagem, querida, a mesma pessoa que apontou o dedo para você, a mesma pessoa que um dia julgou a tua situação, a mesma pessoa que um dia virou as costas quando você mais precisou, quando ela ver você pleno de Jesus Cristo, a transformação que Jesus vai fazer na sua vida, a intimidade que você vai ter com Jesus, falando com Ele todos os dias, essa pessoa vai chegar para você e vai dizer: você pode orar por mim? Puxa, que transformação que você teve na vida. Hoje, quando eu vou nas festas de família, muitas vezes não tenho tempo, minha agenda corrida, graças a Deus, honra e glória ao Senhor, mas muitas vezes quando eu vou nas festas de família, eu escuto as mesmas pessoas que diziam: olha, drogado, agora dizendo assim: você faz uma oração pelo teu primo, você faz uma oração pela nossa família,
Você faz uma oração para que se transforme a casa. Você reveste a minha vida com o sangue de Jesus. Puxa vida, como Ele fez a transformação na sua vida. Escute, essa transformação está à tua disposição. E é agora, é já, é neste momento. Essa transformação depende somente de você, irmão e irmã. Depende somente de você, querido e querida, que está me ouvindo essa palavra. Não deixe que o inimigo diga para você, é certo que não morrereis. Não deixe que o inimigo diga para você, é só um pecadinho, é só um cigarrinho, é só isso ou aquilo. Não, queridos, tome posse da tua vida. Tome posse da bênção que Deus tem para você nesta noite e para o resto da sua vida. Tome posse daquilo que Deus tem preparado para o filho e para a filha. E você se inclui entre os filhos e filhas. Não importa o que as pessoas pensam de você. Importa que você tome uma decisão. E essa decisão é, sim, eu preciso procurar pelo Senhor Jesus. Eu preciso dar um basta nessa situação. Eu preciso estar mais perto daquele que me preenche. Procure uma igreja cristã mais próxima da sua casa, não importa a placa, meu querido, minha querida, é Jesus que está de braços abertos te esperando. É Ele que tem um encontro aberto, os braços e dizendo, filha, quanto tempo, filha, eu queria enxugar as tuas lágrimas. Há quanto tempo, filha? Você acha que Deus colocou você ouvindo essa mensagem nesta noite por quê? Você acha que Deus preparou a possibilidade de você estar ouvindo essa mensagem por quê? Porque muitas vezes você tem dito, Deus não fala comigo. Eu queria tanto uma resposta de Deus, mas está tão difícil. Puxa, eu tenho orado tanto, mas Deus não me responde. Talvez Ele esteja dizendo, minha filha, coloca o rosto no pó. Volta na essência, volta no princípio. O princípio de como eu te criei, do porquê que eu te criei, do objetivo para o qual eu te criei. As pessoas hoje aceitam Jesus muitas vezes até por moda, sabe, irmãos? Muitas vezes aceitam por um modismo, por uma situação, por um movimento. Não seja mais uma dessas pessoas. Jesus busca discípulos. Jesus quer te salvar para que você salve outras pessoas. Jesus quer te transformar para que você transforme outras pessoas. Ele quer te abençoar para que você abençoe outras pessoas. Ele quer usar a tua vida para que você seja canal de bênção na vida de outras pessoas. E eu glorifico a Deus por isso. Você que está no pecado, muitas vezes o inimigo colocando na sua cabeça que você não é digno. Talvez você já foi cristão em outra época, desviou dos caminhos do Senhor. Talvez você esteja pensando nesse momento, aonde você estiver neste mundo, aonde você estiver ouvindo essa mensagem, talvez você esteja dizendo, não, eu vou deixar, eu sou muito jovem, eu vou fazer isso mais tarde. Meu pai só aceitou Jesus quando era velho, eu também vou esperar. Meu querido, o livre-arbítrio é seu, mas Jesus está de braços abertos te dizendo, para de sofrer, filho, para de sofrer, para de se enganar. O mundo muitas vezes nos mostra brigadeiros, e brigadeiros são muito bons, mas muitas vezes a salada é a salada que nos dá saúde. As pessoas querem o brigadeiro que é o mundo, é a coisa temporária, mas estão ali afetando a sua própria vida, a sua saúde, muitas vezes pelo exagero, pelo excesso. Eu quero te convidar, nesta noite, aonde você estiver, para fechar os teus olhos. É você com Jesus, o nome desse programa já diz, é falando com Ele. Você está falando com Ele. Deus só está me usando como instrumento da vontade dEle. Mas Deus está usando esta ferramenta poderosa de comunicação, através da minha vida, para chegar em você e dizer, feche teus olhos, filho, chega de sofrimento,
Me aceite como teu Salvador. Me aceite como aquele que vai preencher este vazio. Diga: eu não tenho outros deuses, eu não quero outros deuses, eu quero Ele, eu quero o Senhor Jesus. E Ele vai te direcionar para alguma igreja, Ele vai colocar no seu coração o desejo de participar de uma família, de uma congregação, enfim. Não perca essa oportunidade que Deus está te dando. Eu quero aproveitar para orar por você nesta noite, para você que está nessa situação, talvez doente, talvez enfermo, talvez com vícios, talvez com problemas financeiros, não sabe mais a quem recorrer, um vazio tremendo, pessoas te cobrando, menosprezando você. Ah, Senhor, talvez pessoas te humilhando, jogando pedras. Mas escute, não há perfeição senão a do próprio Deus. Senhor Jesus, Ele é o Santo dos Santos. E Ele está aqui para te esperar, para transformar a sua vida, para transformar a vida dos teus filhos. Quantas mães estão me ouvindo que passam noites em desespero sem saber onde seus filhos estão, com o joelho no chão, lágrimas derramadas, dizendo: Senhor, cuida do meu filho, tira dessas amizades. Ei, só há uma forma: preenchendo este vazio com Jesus. Eu quero te convidar agora a fechar os teus olhos aonde você estiver. Feche os teus olhos, eu quero te fazer uma oração para que Deus possa entrar na sua casa, para que o sangue do Cordeiro possa realmente estar na porta da sua casa, na porta do templo do Espírito Santo, possa estar contigo, hoje e sempre, protegendo a tua família, protegendo o teu trabalho, protegendo o teu ir e vir. E por onde você andar, em nome de Jesus, as pessoas que um dia apontaram vão dizer: nossa, como Jesus fez uma transformação na vida dessa pessoa. Curado, curado, milagre, milagre. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer pela oportunidade de estar falando em teu nome, de estar participando deste programa de comunicação, que é uma ferramenta que o Senhor proporcionou e que certamente vai ao encontro de tantas pessoas que o Senhor ama incondicionalmente. Pessoas que estão, Senhor, neste momento ouvindo a minha voz, mas que não seja a minha voz que toque nos corações e nas almas. Que seja o Senhor, o próprio Deus, que comece a tocar na vida dessas pessoas que estão cada vez mais convencidas e convertidas ao Senhor, entendendo que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, o Senhor é o caminho, não é um caminho. E sendo o Senhor o caminho, o Senhor diz: não há outro caminho para ir, senão o eu ao Pai. Oh Deus querido, que o Senhor possa estar colocando o teu sangue em cada porta, em cada templo do Espírito Santo, em cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, revestindo suas casas com o teu sangue sagrado de proteção, meu Deus. Que o Senhor possa, através do teu nome, o nome santo, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, estar visitando os lares, as ruas, os hospitais, os presídios, Senhor, e tomando posse de todos aqueles que estão tomando a decisão pelo Senhor, impedindo que o mal se aproxime, começando um novo tempo de vida, por onde passaram e que um dia foram apontados como leprosos, doentes. Agora o Senhor vai fazer com que passem e as pessoas digam: curados, curados, transformados. Ó Senhor, coloca um coração de amor entre os irmãos, coloca um coração de amor entre as igrejas, que a igreja de Cristo seja uma só, Senhor, que o Senhor sempre seja a cabeça de todos nós, e que nós possamos abraçar os necessitados, amar os prostituídos.
O Senhor mesmo veio pelos pecadores. O Senhor não ama o pecado, mas ama os pecadores. Nos ensina a ter este amor, Pai. Nos ensina a ajudar. Nos abençoa para que nós possamos abençoar. E nos transforma para que nós possamos transformar. É o que eu te peço nesta noite, nesta oportunidade maravilhosa de estar falando em Teu nome. Que cada ouvinte sinta o próprio Espírito Santo passeando ao seu lado agora, segurando em suas mãos, colocando a mão sobre os seus cabelos, acariciando, como que dizendo: filho, filha, eu só estava esperando você me convidar, eu estou aqui. E iniciaremos agora uma transformação na sua vida. Tu és poderoso, Deus. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E os teus milagres são os mesmos. Há pessoas que não acreditam mais, Senhor. Mas eu creio porque eu vivo o teu milagre todos os dias na minha vida. E é por isso que eu quero te agradecer por esta oportunidade. Agradecer ao Djalma que abriu esta oportunidade para mim. Um homem que tem sido um homem ímpar nesse momento, principalmente, abrindo esse espaço para que a palavra de Deus chegue até você. Ah, queridos, nós temos que honrar essas atitudes. Nós temos que louvar a Deus por essas atitudes. Vivemos um tempo onde todos apontam, todos buscam culpados, todos buscam aonde está o problema. Querido, a minha vida é regida pelo Senhor Jesus. E eu quero te encorajar a fazer o mesmo nesta noite. Porque aí, meu querido, não há o que possa falhar, porque Ele é o Santo dos Santos. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família e que a poderosa palavra de Deus possa ter entrado em seu lar e seja uma transformação naquilo que você precisa. E eu agradeço pela sua audiência, pelo seu ouvido, por tudo que você está fazendo. Muitas vezes as pessoas falam audiência porque você está ouvindo, está audível ao que eu estou dizendo. Nós não estamos preocupados com o número de pessoas. Nós estamos preocupados com você que está ouvindo, que você receba o melhor de Deus, hoje e sempre, no nome de Jesus. Eu sou o pastor Alex Costa, meu ministério é Vidas Marcadas e eu espero ter marcado a sua vida nesta noite com a palavra de Deus, porque é só através dela que nós podemos fazer alguma coisa. Que Deus abençoe sua noite, em nome de Jesus. Rádio Popular, agora são 18 horas e 47 minutos, 18h47. Ricas palavras e abençoada são exatamente as palavras que o Senhor coloca a cada vez na boca no coração do mensageiro e através da sua boca chega até os nossos ouvidos quando nós emprestamos nossos ouvidos, quando nós abrimos os nossos corações. Quero desde já agradecer ao pastor Alex por mais uma vez ter aceitado o convite. Pastor Alex, que estava em Florianópolis, participando exatamente de congresso religioso lá em Florianópolis, chegou, mas aceitou o nosso convite e mais uma vez trouxe uma palavra abençoada. Não temos tempo para fazer o nosso comentário, mas de uma coisa eu digo para você, valeu a pena passar 2, 3, 5 minutos a mais do nosso programa. Valeu a pena porque o encontro que a palavra de Deus pediu foi o meu encontro e tenho certeza que foi o seu encontro. Pastor, com certeza viu no momento que nós estávamos começando a fazer o programa falando de Jesus, algo estava acontecendo no estúdio aqui.
Nós não conseguimos abrir o programa falando de Jesus. Você que está acostumado a nos ouvir, fazendo abertura, agradecendo, principalmente a Deus. Mas Deus permitiu que nós pudéssemos fazer esse agradecimento agora no final da programação. Porque nós realmente quase que o nosso aparelho queima, nosso aparelho de transmissão. Eu estava preparando a correria, mas Deus, com a graça dele e o poder dele, tranquilizou tudo. E o pastor pode entrar e trazer essa palavra abençoada. Exatamente é isso. Exatamente é isso que Deus quer. Que nós sejamos portadores só da transmissão. O problema estava começando na hora da palavra, mas Deus veio e tranquilizou. Nós colocamos o equipamento, não abri, o pastor entrou, falou e trouxe essa mensagem. Esta era a palavra que hoje o pastor Alex tinha que trazer. Esta era a palavra que Deus queria usar o pastor Alex para que você e eu pudéssemos ouvir, para que eu e você pudéssemos refletir, para que eu e você pudesse realmente ver o que está acontecendo conosco, que tudo o que o pastor falou realmente. Ele não me conhece profissionalmente, ele não me conhece pessoalmente, mas é o que está acontecendo. É assim que Deus age. Então, hoje não queimou o amplificador. Deus não permitiu que o amplificador queimasse na hora que estava cheirando queimado. Mas que ele queria que essa palavra saísse desse estúdio e fosse encontro de todas as comunidades, a todas as pessoas que estão nos ouvindo. A todos vocês, uma ótima noite. E se Deus assim permitir, amanhã nós vamos estar aqui, mesmo se nós tivermos dificuldade, mas vamos contar com aquele que é o Senhor de todas as soluções, que se chama Jesus. A todos vocês, uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser.